Tá ao vivo. E aí, cadê você? Bora? Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O povo me joga no ao vivo aqui e me abandona. Bom dia, Cláudio. Galera que tá entrando aí, sejam muito bem-vindos. Simplesmente me jogam no ao vivo e não falam nada. Estamos aqui desde as 6 da manhã. Já vai entrando aí, já vai me falando qual que é o nome da cidade, já vai me falando aí qual é o nome da ótica, da onde vocês estão falando. Vamos bater papo, quarta-feira, 7h07, pontualmente estamos aqui. Hoje o tema é para destravar de uma vez por todas, é um tema para poder gerar ali, ó, resultado, para mostrar para vocês que na maioria das vezes as óticas não estão tendo o resultado que elas buscam com essa ferramenta que é sensacional, que é o tráfego pago, por um único ponto, tá? E na maioria das vezes esse ponto é a falta de atenção no que realmente importa. Tráfego pago, afinal, funciona ou não funciona? Campinas, São Paulo, seja bem-vindo. Bora nessa, vamos fazer acontecer. Seja muito bem-vindo. Galera, vai entrando aí. Ó, eu quero que vocês que estão entrando, já vai preparando aí a pergunta para mim. Deixa eu aqui acompanhar vocês nesse processo. A gente vai ter uma horinha aqui para poder bater papo. A gente vai ter uma horinha aqui para poder criar aqui realmente soluções nessa ferramenta que é tão legal. Pega o fone de ouvido aí, não sei onde você está, se está no trânsito, se está na academia, mas é muito importante que você esteja comigo aqui, porque hoje o tema é para tirar dúvida, o tema que a gente vai trazer aqui é para realmente a gente conseguir esclarecer, tá? Será que a sua ótica ela está preparada para ter clientes dessa ferramenta? Nós vamos falar sobre isso. Será que a tua ótica está preparada para ter clientes vindo dessa ferramenta? Eu vou chamar já aqui, tá? O Gustavo. Pela primeira vez eu decidi fazer isso. Gustavo é o cara que ele tem uma história muito legal. Eu vou contar para vocês essa história que ele construiu nesse mercado. A história do Gustavo é uma história que se confunde muito com a minha história. Eu vou contar desde o início para vocês. O Gustavo tinha 16 anos de idade, hoje ele já está com 22, se eu não me engano. Então já tem aí 8 anos, talvez. O Gustavo pediu uma oportunidade na época. Eu falei, olha, na verdade ele tinha 15 anos quando ele pediu a oportunidade. Eu falei, ó, espera você completar 16, que eu vou te dar essa oportunidade aí. E na época eu já tinha já tinha esse processo de tráfego pago dentro dos meus negócios, né? Eu já aplicava o tráfego pago, a gente já tinha muito resultado. Gente, só para vocês terem uma noção, na época, o tráfego pago ele funcionava da seguinte maneira. Eu rodava R$10 para chegar em média 50 mensagens no WhatsApp. Eu lembro até hoje, eu tinha um LG, um celularzinho LG, era impressionante. Travava o celular assim, ó, eu ficava minutos descendo, e eu via o quanto aquela ferramenta era importante. Na época eu tinha um sócio nas lojas, e esse sócio ele não via tanta importância assim no tráfego pago. O negócio dele era aquele assim, ó, imprime aí os clientes do ano passado, vamos fazer ligação, vamos mandar mensagem para esses clientes, aquele padrão de ótica. O que funcionava para ele era colocar o teste de visão na porta da loja, o que funcionava para ele era ir na farmácia fazer teste de visão, o que funcionava para ele era o panfleto, o que funcionava para ele era colocar adesivo na porta da ótica para cada campanha do mês. E talvez esse sócio que eu tive lá atrás, em 2016, é o teu sócio, metade do teu cérebro hoje, que acredita ainda nessas ferramentas, né? Ontem eu falei com o mentorado, talvez ele até está aqui, e ele falou o seguinte, ele falou, Alexandre, rádio dá muito resultado para mim aqui, porque interior rádio dá muito resultado. Eu falei, não, eu concordo, eu acredito sim no poder da rádio no interior, mas qual que é o resultado? Você já mensurou isso?
Qual que é a diferença do tráfego pago para qualquer outra ferramenta? TV, rádio, panfleto, outdoor? É você ter a mensuração na sua mão. Agora, o que é que me parte o coração? É ver donos de ótica que tem uma ferramenta que pode ter 100% dos dados na mão, dando a mínima para os dados. Dando a mínima se está tendo resultado, se está vendendo, se não está. E aí fala mal de uma ferramenta. Ah, esse negócio não dá certo para mim. Ah, esse negócio eu não sei o quê. Mas simplesmente não tem ali uma validação se realmente isso funciona, se não funciona, o porquê que não funciona. Ou seja, na maioria das vezes não é que o tráfego pago não está funcionando dentro do teu negócio óptico. É porque você não está validando ele da forma correta. Você não está usando essa ferramenta da forma correta. E aí eu decidi, então, trazer o Gustavo, que lá atrás, quando a gente rodava R$10 e tinha mais de 50 mensagens no WhatsApp, que travava meu celularzinho LG, eu deveria ter guardado esse celular, gente, porque ele foi a virada de chave pra gente, né? Esse meu sócio que não acreditava em tráfego pago, que para ele era um absurdo gastar, eu acho que na época nós gastávamos, tipo assim, R$300 no mês. R$300 no mês nós gastávamos. Era um absurdo. Em 2016, gastar R$300 de tráfego era loucura, era bobeira, era... Ah, mas na época não tinha como você direcionar, você rodava para todo mundo, não tinha como você direcionar homem, mulher, era todo mundo. E aí a ferramenta ainda estava muito em teste, né? Os testes de tráfego pago nasceram em 2014, né? 14, 15, 16. E aí, então, muita coisa não era possível ser feita, né? Público ainda estava em teste, né? Então, vinha muito homem, né? Esses tarados de plantão, sabe? Vinha muita coisa e na cabeça deles não funciona, não funciona. Resumo, ou eu trocava de sócio e focava num único sócio, que era minha esposa, ou eu parava com aquele processo. Então, eu volto a falar. Hoje, talvez, você é esse sócio. É o sócio que trava a operação na metade. É o sócio que não acredita no processo. É o sócio que teve uma experiência negativa. Alexandre, mas eu já contratei 10 agências de tráfego. Pois é, você contratou a agência de tráfego. Bom dia, Tamires. Está aqui, seja bem-vindo. Galera que está entrando aí, ó, já vai mandando um bom dia, já vai falando para mim qual que é o nome da cidade que vocês estão falando. Gente, Alexandre, é a primeira vez que eu estou aqui. Show de bola. Já se inscreve nesse canal. Faz isso. Você está aqui gratuitamente. Se inscreve no canal aí, ó. Ativa o sininho para você receber mais conteúdos desse canal. Tá? A gente está fazendo um trabalho árduo aqui nesse canal para poder subir ele, levar mais conteúdo de relevância, maratona os vídeos que tem aqui. Na hora que sair daqui do ao vivo, já maratona os vídeos, que tem muito ouro guardado aqui. Então, em 2000, o Gustavo, ele vem, me procura, pede essa oportunidade. Bom dia, Dani. Me pede essa oportunidade. E aí eu falei, ó, quando você completar 16 anos. E aí ele passou, ele era vizinho de onde eu morava. E aí, ele passou um ano inteiro indo lá, completou 16 anos, eu falei, olha, vem para cá então. E aí, o Gustavo, ele foi, ele aprendeu, acho que em 6 meses, ele tinha feito todos os cursos que tinha disponível no Brasil naquela época para tráfego, tá? Bacana, seja muito bem-vindo, Cláudio, você vai gostar bastante aqui do nosso conteúdo. E aí nós fizemos, então, esse conglomerado de informações. Ele fez basicamente tudo que vocês puderem imaginar de curso em 6 meses. Ele virava noite, e aí eu comecei a validar, comecei a testar. O Gustavo, do início da vida dele, como gestor de tráfego, hoje ele já não é mais, hoje ele tem uma assessoria, né? Hoje, para mim, é a maior assessoria de ótica do Brasil. Vonei, seja bem-vindo, meu irmão. Hoje deu certo você estar aqui? Hoje deu tempo. Então, o Gustavo, ele nasce já fazendo esse movimento para ótica. Qual que é o diferencial? O Gustavo nunca fez nenhum tipo de conteúdo para qualquer um outro nicho de mercado. Ele sempre esteve envolvido com ótica. E aí, o Gustavo vai, 18 anos de vida dele, 19, 20, 21, 22, ele vai já entrar ao vivo conosco aqui, e aí ele vai poder me confirmar se ele está com 22 ou 23. Ou seja,
ele respira ótica desde a adolescência dele. Para mim é um garoto prodígio, tá? Como eu falei para vocês, já atendeu mais de 200 óticas nesse processo, óbvio, com a minha validação. Então, a maioria de vocês talvez até já foram atendidos pela assessoria dele, ou são atendidos pela assessoria dele. A maioria da galera procura ele, porque fala, pô, você atende o Alexandre? Pô, então você deve ter um diferencial, porque o Alexandre é extremamente crítico, o Alexandre é extremamente, exige bastante. Ontem era 10 horas da noite, eu estava mandando para o time deles, nós temos um grupo, né? E aí eu estava mandando para o time dele, pessoal, olha isso, olha aquilo, ó, tá com baixa nesse vídeo e tudo mais. Então a gente tem esse contato. E o principal ponto, que é o segredo, ele usa a minha estrutura para validar, só para vocês entenderem, anúncios. Quando valida no meu negócio, aí ele passa, e eu dou essa autorização para ele, aí ele passa para os clientes da assessoria dele. Então, para vocês terem uma ideia, em média a gente investe 20 mil reais em tráfego. 20 mil reais por mês em tráfego, tá? Vai de mês para mês. Por exemplo, nós tivemos um mês, eu não lembro qual que era. Não lembro. Acho que era Natal, tá? Por exemplo, Black Friday, não compensa investir muito. Ele vai falar sobre isso daqui. Por quê? Porque o leilão tá lá em cima, tá todo mundo louco, gastando dinheiro com isso. Agora, nós vamos entrar em período de campanha, você vai ter que reduzir campanha política, né? Ou seja, esses períodos a gente reduz, aí vai para 12 mil de investimento, essa média. O que é isso? Ele está testando. Eu, em média, testo 40 anúncios por mês. Aí valida 4, 5, 6 no máximo. Ele pega esses 5, 6 anúncios que foram validados e ele leva para os nossos mentorados e ele leva para os clientes da assessoria dele. Gente, prepara a pergunta, tá? Prepara a pergunta, porque a gente quer que vocês participem aqui também, tá? A gente quer que vocês participem aqui também. Gustavo, seja bem-vindo, meu irmão, cai para dentro, bora falar aqui. Primeira vez que a gente faz isso daqui, né? Primeira vez que a gente abre. Tá comigo aí? Fala, time! Bom dia aí, pessoal. Primeira vez, irmão. Confirma para mim aí, é 22 ou 23? Quantos anos você tá? Cara, 21. 21, é isso aí. Com Eu tô 21. colocando você mais velho. É porque a sua idade mental, ela já tá lá nos 50, só de me aguentar. Não, mas tô com 21 ainda. Show! Vamos lá, quero começar o seguinte. Cara, tráfego pago ainda funciona? Cara, ainda funciona e estamos em expansão, né? Só que assim, é claro que se o gestor que atende, a agência que atende, ou o próprio óptico que faz, né? A gente sabe que existem vários aí que quem faz é o filho, é um sobrinho. Não se atualizar e não se atentar ao mercado, infelizmente vai ficar para trás. Por quê? Cara, o anúncio que eu subia na época que eu criava campanhas em 2000 e... Acho que a última campanha que eu subi deve ter uns 3, 4 anos. Hoje já não é mais nada a ver. A plataforma já mudou 100%. O que performa, o que funciona naquela época não é o que funciona hoje. O que funcionava mês passado não é o que funciona hoje. Então, assim, a plataforma está em constante mudança. E, infelizmente, se a pessoa que gera esses anúncios não se atualiza ao mercado e às tendências, infelizmente fica para trás. Não tem como. Muito bom. Cara, eu vou falar por mim, né? Quando o Gustavo veio fazer esse processo conosco, era eu quem fazia os anúncios, né? E então eu quem ensinei o Gustavo. E hoje eu não sei nem abrir a plataforma mais. Eu devo ter 5 anos que eu não. Né? Então E um fato curioso, né? Naquela época, eu até comento isso quando eu faço alguma chamada com algum cliente. Eu nunca vi isso na vida, tá? Nunca vi. Já pesquisei, na época que a gente fazia anúncio, eu tava na comunidade não sei de quem, curso fechado não sei de quem. Eu fui a primeira pessoa no Brasil, que teve um anúncio rejeitado por falta de qualidade. Esse era o motivo do bloqueio, falta de qualidade. Não, a gente fazia umas coisas ridículas. A gente fazia umas coisas muito ridículas na época, mas funcionava, né? Naquela época era lá... o início de tudo. Funcionava, a gente podia testar, brincar, a plataforma não era tão chata como hoje, o WhatsApp não era conjunto, hoje está tudo muito mais complexo, né? Um dos principais erros hoje que donos de ótica cometem, turma, preparem aí a pergunta e eu quero que vocês participem também, tá? Se inscrevendo nesse canal. Você tá aqui, não tá pagando nada, se inscreva no canal. Turma, um dos principais erros é acreditar que o gestor de tráfego ou que a agência que você contratou vai vender por você. Deixa eu contar um negócio, não se iluda, isso não vai acontecer.
Não se iluda. Aquela promessa que a agência faz, eu até entendo a agência, ela precisa fazer algo agressivo para chamar a tua atenção, e aí ela fala, nós vamos colocar o cliente na tua porta, nós vamos colocar o cliente, nós vamos vender por você. Isso não existe. Isso não existe. O máximo que a agência consegue fazer é colocar o cliente no teu WhatsApp, mas a partir daí é contigo. A partir daí é contigo. Agora, tem um diferencial com o Gustavo, que é a qualificação da pessoa que está atendendo, né, Gustavo? Uma das coisas que vocês fazem, e eu vejo muito esse acompanhamento, é mostrar onde está errando, como está errando, e a forma correta de responder usando o script, algo validado, certo? Exatamente, porque assim, e faz muito sentido, né? Se coloca no lugar de, por exemplo, ontem eu fiz uma call com uma cliente que inclusive até entrou conosco, e aí eu fiz a call de onboard com ela, de apresentação, e ela falou assim para mim, Gustavo, eu tô machucada. Eu já passei por 4 agências diferentes, a última foi mês passado agora, numa agência local da minha cidade, e aí eu fui entender tráfego pago por tráfego pago. Todas as agências entregam de uma maneira mais genérica, mas entregam. Só que aí eu fui perguntando para ela, eu entendi qual que era a dor. A dor dela era o WhatsApp. Ela não conseguia converter a demanda que a agência mandava. E eu perguntei, poxa, mas a sua agência te entrega algo ali que você consiga converter em vendas, que você consiga resolver? Entrega aqui alguns scripts. E aí que está a diferença. Essa agência, esse gestor, atende o ótico, a floricultura, a imobiliária, a loja de carro, a proteção veicular, a clínica oftalmológica, dentista, tudo. Ou seja, essa agência, esse gestor nunca vai se aprofundar em mercado algum, porque eles estão abraçando o mercado como um todo. Então é natural que existem algumas estratégias e algumas ferramentas, né, de determinados nichos que eles não vão ter o conhecimento. E aí não tem como eles levarem uma alta performance, uma expertise, uma certeza de falar assim, não, fulana faz assim, essa é a maneira correta, isso é o que a gente tem validado, é assim que funciona para trazer um resultado para ela. E aí que está a nossa diferença. Por quê? Hoje eu tenho esse material. Eu tenho essa informação, eu tenho essa base. Então, para mim, é muito mais fácil falar sem script ou roteiro algum. Eu apenas passo para o meu cliente o que nós vivemos aqui. O que nós temos de validado aqui, o que está funcionando, o que nós estamos testando. E aí sim, eu consigo trazer uma autoridade maior e, naturalmente, um resultado melhor para o meu cliente. Entendeu? E assim, ó, um ponto importante que a gente deve colocar aí, turma, é o seguinte. Alexandre, já contratei. Coloca para mim no chat aqui, quem de vocês já contratou uma agência e não teve resultado? Só para poder a gente entender aqui na numerologia. Alexandre, contratei e não tive resultado. Ó, eu vou contar um caso real. Uma mentorada, ela entrou no nosso processo de acompanhamento em janeiro. E aí nós fomos fazer uma análise, porque a gente faz uma análise 360. A primeira análise é comigo e depois eu passo para o time do Gustavo. Gustavo, analisa para mim isso daqui. O Gustavo foi fazer uma análise e falou, Alexandre, é uma loucura isso daqui. Ela tinha, em média, 18 mil de investimento por mês. Ela investia em média... Já até lembrei quem era. Ela investia em média 18 mil por mês, tá? Com 6 campanhas rodando só. Só tinha 6 anúncios rodando, tá? Os 6 anúncios, não 6 campanhas. 6 anúncios. Dentro da 6 mesma anúncios. Era campanha. uma imagem, outra imagem, um vídeo, outra imagem. 6 anúncios. 18 mil reais. Ou seja, tinha um vídeo que estava rodando 6 mil reais. Isso é muito cômodo para o gestor de tráfego. Por quê? Cara, o dono de ótica tá pondo o cartão de crédito lá, ele tá vendendo bem. Na maioria das vezes ele tá vendendo, não é nem por conta do anúncio, às vezes ele tá vendendo por conta do ponto, várias outras coisas, é porque ele não mensura, né? Isso, gente, é mais comum do que vocês pensam. Lembra aquele outro mentorado do Sul, Gustavo? O cara, se eu não me engano, uma loja só tava passando 9 mil reais no cartão de crédito dele, ele nem sabia. Ele nem sabia. Óbvio, talvez esse não seja a tua realidade, né? Essa não seja a tua realidade, mas talvez 9 mil reais para esse cara é nada. Mas talvez 900 reais para você é muito. E talvez você está investindo 900 reais e está perdendo também da mesma forma que esse mentorado. Então, o que é o primeiro ponto? É saber quanto investir, quando investir e em que investir. Eu espero que você esteja anotando isso daqui. Quanto que eu devo investir? É um valor que eu ou o Gustavo não pode te definir. Eu não sei qual que é a tua realidade aí. Agora, uma coisa eu posso te falar. E aí, Gustavo, você pode discordar comigo aqui. Mas eu acho uma maluquice um dono de ótica investir no Meta, porque é diferente. Tem gente que engloba ali, eu invisto 3 mil reais.
Só porque os 3 mil reais é 2 mil reais de agência e R$ 1.000 no Meta. Olha que loucura. Se você investe menos do que você paga para a agência, já está errado. O Gustavo, eu já vi ele mandar embora o cliente várias vezes, porque o cliente na Cal falava assim, eu quero investir R$ 1.000. Eu quero investir R$ 800 no Meta. Cara, não faz sentido. Se você pega R$ 33 por dia, que é no mínimo uma campanha, se você somar isso daí vezes 30 dias no mês, já dá R$ 1.500, que é a mais. Então, o mínimo que você deveria investir é o valor que você está investindo na agência. Eu estou falando bobeira aqui, Gustavo, ou é mais ou menos esse daí o cálculo? Não, tá certo, só que tem até um ponto, que muitos donos de ótica ainda não sabem, né? Mas o que o Alexandre quis dizer é o seguinte: investe R$ 33 por dia e no final de 30 dias, por que que dá mais ou menos R$ 1.500 ali? Antes, até janeiro, se nós investíssemos R$ 33 por dia, no final do mês, quanto que vinha a conta? R$ 1.000 por mês, né? Exatamente ali. Multiplica 33 por 30 dias, dava isso. Só que agora ainda tem imposto. Ou seja, se você quer investir R$ 1.000, você tem que investir, na verdade, 1.200 pro Meta, para que 1.200 vire R$ 1.000 em anúncios. Ou seja, até nisso está mudando. Então, assim, grandes donos de ótica que já colocam uma verba maior aí, né? Que antes investia ali R$ 10.000 por mês, já virou R$ 8.000. Então, além de ter o investimento mínimo, ainda tem o imposto que é descontado. Então, se você colocar, eu quero investir R$ 600 em campanha, não tem nem 600, vai tendo ali uns 480 reais. Então a pessoa sempre fica no mínimo do mínimo do mínimo do resultado, entendeu? E a maioria da galera não se atenta para uma coisa básica como essa, e as agências não falam, tá? Não falam. Ela não fala Porque para o você. honorário dela está tranquilo, tá de boa, Pô, eu entendeu? tô ganhando lá meus R$ 1.500 do dono de ótica, entendeu? Aí é azar dele, não tá vendendo lá, problema. Se ele quer colocar R$ 800, se ele quer colocar R$ 600, é problema dele. E aí eu falo para vocês, se você hoje tem uma agência que aceita rodar um valor abaixo do que ela tá cobrando no Meta, sai dessa agência agora. Sai dessa agência. Eu vi várias vezes o Gustavo com a assessoria dele falar, então eu não vou assumir o teu projeto porque eu não vou conseguir te dar resultado. Como é que eu pego R$ 1.000, esses R$ 1.000, 270, R$ 260 é só de imposto. Sobrou 700 e poucos reais, eu não consigo fazer nada. Eu não vou te dar retorno, você não vai ter retorno, você vai gastar o seu dinheiro comigo, vai ficar comigo 2, 3 meses, vai falar que o meu produto não funciona. Então, primeiro ponto, tá? Se atente no valor que você está investindo. Segundo ponto, mensure. Quer que eu te dê uma estratégia? Eu vou te dar uma estratégia que eu fiz aqui com o Gustavo para saber se estava funcionando a assessoria dele. Eu criei um WhatsApp único e exclusivamente, estou te dando a senha. Anota isso. Eu criei um WhatsApp único e exclusivamente para tráfego pago. Eu peguei um WhatsApp e esse WhatsApp ele só vinha de anúncio do Gustavo. Aí acabou a desculpa. Aí não tinha misturado com gente que estava pedindo orçamento que já tinha meu número, gente que não sei o quê. Você vai ter a certeza do que está tendo ali dentro daquele WhatsApp. Esse é o primeiro ponto. Então, segundo ponto, como eu saber se a agência está me dando resultado? Você vai pegar aquele WhatsApp, você vai colocar dentro de um CRM. Alexandre, eu não quero gastar com CRM. O meu CRM custa R$ 80 por mês, gente. Você não quer gastar R$ 80 por mês? Não tem problema. Vai agora no ChatGPT. Fala para o ChatGPT o que você precisa. Uma planilha que seja automatizada, com a coluna tal, coluna tal. Ele vai criar essa planilha para você. Você vai pegar essa planilha e você vai alimentar ela. Gente, se você fizer isso por uma semana, você já vai ter uma noção. Quantas pessoas chegaram, das que chegaram, quantas já tinham receita, das que tinham receita, quantas que estavam vencidas não estavam, quantas que agendou consulta, quantas que foram para consulta, quantas que voltaram, quantas que compraram. São vários campos que você vai preenchendo. Se você der conta de fazer isso por 30 dias, você vai saber, cara, valeu a pena. Eu investi R$ 3.000 esse mês com tráfego e eu vendi 9. Porra, tá bom ou não tá? Investir 3 e voltar 9. Pô, Alexandre, tá bom. Como que eu escalo isso agora? Coloca mais dinheirinho. Se você investiu 3 agora investe 4. Pô, agora voltou 12. Pô, então valeu a pena? Então agora, como que eu potencializo? Eu vou pegar aqueles contatos que estão parados no meu WhatsApp e eu vou reativar aqueles contatos. Porque tem muita gente, né, Gustavo, que confunde, né? Acha que o tráfego é uma máquina de gerar lead e não entende que, a depender do tamanho da cidade, você está reativando a própria base, né? Por que tem ótica que tem resultado e tem ótica que não tem resultado com tráfego? Cara, isso é verdade, porque assim,
Vamos nos colocar no lugar da agência e do dono de ótica. O que para o gestor de tráfego faz sentido? Métricas, é o que ele tem. Ele não consegue entregar ali quanto que a ótica em si está faturando, né? Ele só consegue entregar números, aquelas métricas de CTA, CTR, CPM, enfim. E aos olhos do óptico, às vezes ele tem uma falsa ilusão de um possível resultado com aquilo. Ontem mesmo eu fiz uma chamada com um cliente, inclusive uma franquia de 8 lojas. Inclusive até um mentorado seu, acho que você já até sabe quem que eu tô falando. E aí a diretora de marketing dele me falou assim, poxa, Gustavo, a gente está fazendo exame de vista aqui agora e tá dando 2,80 o custo por lead. Não tá muito caro, não? Aí eu pensei, muito caro? E aí eu pensei, por que ela estava pensando nisso, né? Porque com certeza era uma falsa ilusão, porque antes disso nós já tínhamos olhado as campanhas deles e eu vi que a média de custo por lead que eles pagavam para exame de vista era de R$36. Só que por que ela tinha essa falsa sensação? A campanha mostrava lá, resultado, cliques no link. A nossa campanha mostra mensagens iniciadas por um novo contato. Ou seja, o que a agência mandava para ela? Olha, hoje teve 100 cliques do link. Qual que é o custo disso? 80 centavos. Clique no link não é mensagem no seu WhatsApp. Clique no link, a pessoa clicou no seu anúncio. Não significa que ela mandou mensagem direto para o seu WhatsApp. E aí, quando eu mostro para ela um resultado real, mensagem iniciada a 2,80, ela achou que estava caro. Só que, na verdade, era 10 vezes mais barato do que ela pagava antes. Porque a agência mostrava para ela custo por clique no link 80 centavos. Só que o custo pela mensagem estava dando R$34. Ou seja, agora conosco, o custo no link dela reduziu também, mas isso para mim pouco importa, não enche o olho de ninguém, não faz sentido algum para você no final do mês. Vaidade, né? Vaidade. É vaidade. Então, assim, a gente nem foca nisso. Não, até dando uma pausa. Se a tua agência te manda relatório de clique no link, você vaza dessa agência, porque clique no link não muda nada para você, tá? Que você então quer as saber pessoas com clique clicaram no no link. E daí? Eu preciso saber quantos contatos que foram pro meu WhatsApp. E aí, já pegando um gancho aqui, Gustavo, eu sempre falo, e eu aprendi isso com você. Gente, deixa eu explicar um negócio para você. WhatsApp, prestem atenção. WhatsApp, quando você roda tráfego no Meta, Facebook, Instagram e manda para o WhatsApp, você está comprando atenção. Anota isso. Você está comprando atenção. Facebook, Instagram, milhares de pessoas, milhares de anúncios. Ela rodou o feed, ela já viu uma dancinha, ela rodou o feed, ela viu um cachorrinho sorrindo, ela rodou. Aí ela viu, pô, ótica, ela clicou. O que você está fazendo? Ela foi direcionada para o teu WhatsApp. O que aconteceu no seu WhatsApp? Eu comprei a atenção dela. Eu tirei ela do feed e levei para o teu WhatsApp. Então você comprou atenção. Quando você compra atenção, o que você precisa? Você precisa manter essa pessoa aquecida. Alexandre, a pessoa veio e desapareceu, sumiu. Não importa se ela sumiu ou desapareceu. O que importa é o tempo que você vai manter contato com elas. De 0 a 90 dias. Esse é o tempo que leva para você falar, aquecer e levar o cliente até na tua ótica. Então hoje, agora, eu estou trazendo clientes de 3 meses atrás. Esse mês eu estou trazendo cliente de fevereiro, de março. Só para vocês entenderem como funciona essa tática do que o Gustavo está falando aqui. E aí entra naquele ponto muito importante que é exatamente isso que você fechou agora, né? Que é a janela de compra. Para vocês terem uma noção, a partir do momento, né, que nós temos interesse em determinado assunto, vai começar a aparecer anúncio. E ponto. Você já deve imaginar o porquê, né? Conversando ali perto do celular, já começa a aparecer. São os interesses das campanhas. Então, se eu começo a colocar os interesses da minha campanha óculos, exame de vista, e você está precisando disso, é natural que vai começar a aparecer o seu anúncio. Só que agora vamos fazer uma analogia. Mês de junho, mês de maio, você recebeu aí 100 leads e você conseguiu converter 20. Os 80 ficou para trás. Mês seguinte você vai receber mais 100. Aqui que está o grande gargalo e o maior erro. O dono de ótica só foca nesses 100 novos que entrou. E os 80 do mês passado, eles tinham interesse no seu produto, porém eles não estavam na janela de compra, não estavam no período de compra. Simplesmente, preciso disso, gostei, mandei mensagem para não esquecer. Quando essas pessoas entram na janela de compra, eles nem vão lembrar quem que é você, quem que é o seu nome. Porque, infelizmente, nós não somos o alecrim dourado, a ovelhinha de ouro, que só apareceu o nosso anúncio. Aparece o seu anúncio, aparece o do seu concorrente, aparece até da outra cidade, aparece de todo mundo. Ou seja, quando este lead entrar no período de compra dele no mês seguinte,
ele vai comprar no seu concorrente e não tem o que fazer. Você perdeu ele simplesmente por não chamar ele. E aqui que está o maior gasto real que ele vai ter, um investimento errado. Porque ele pagou por todos aqueles 80 leads que ele não converteu, só que ele não ativou neste mês. O que ele fez? Jogou dinheiro no lixo, porque agora esse lead virou da concorrência dele. Um lead que era seu, que estava no seu WhatsApp, que você podia converter. Quando esse cara entrou no período de compra, se porventura você estivesse ali mandando uma mensagem para ele, enfim, aparecendo para ele de novo, quem não é visto não é lembrado. Ele não vai descer o WhatsApp dele procurando conversa de mês passado com ótica para ativar de novo. E aí você investiu e perdeu. Simples assim. Ô, Gustavo, então o problema não tá no lead. Não tá no lead, o lead tá no seu WhatsApp. O problema tá que você esqueceu ele, pô. Mas e aí? O dono de ótica não tem tempo, Gustavo. O dono de ótica, ele tem 1 milhão de responsabilidades. E ele tem um time que ele confia. Ele tem um vendedor que ele confia. Só porque o vendedor tem uma meta para bater e ele tem 2 opções. Ou ele dá atenção para o cliente que acabou de entrar no salão e eu tenho maior probabilidade de vender para esse cliente, ou eu dou atenção para esse WhatsApp que um monte de gente nem me responde. O que eu faço? Cara, aí é onde essa pessoa precisa de alguém específico para essa função. E aí entra 2 gargalos. Pô, não vou colocar alguém específico. Aí o que ele faz? Coloca 4 vendedoras da loja para cuidar do WhatsApp. O que acontece com o lead? De manhã ele fala com a fulana de tal, aí de tarde ele fala com a fulana de tal, não vendeu ainda, não converteu, no final do dia a terceira atendente que chegou com ele começa a tirar dúvida, que foi o que ele falou no começo da conversa. E quando abre a mensagem, ninguém responde, Gustavo. A pessoa vai lá e abre a mensagem, não, eu vou atender e ninguém responde, e o lead fica sem resposta. E aí vira essa bagunça e o cara tá torrando dinheiro. Então, assim, melhor do que 4 pessoas para cuidar de um WhatsApp, uma pessoa só para essa função, para realmente colocar atenção naquilo ali e chamar essas pessoas de novo. Isso aí que você mencionou agora é o que mais acontece. É o que mais acontece, não tem jeito. É o dono de ótica que não tem uma pessoa específica e fala, não, eu não vou colocar ninguém não, eu vou fazer aqui esse mês, deixa que eu cuido. E aí ele é dono, ele tem outras responsabilidades, ele tem que aprovar pedido, tem que aprovar pagamento, tem que apagar incêndio na ótica. E aí vai chegando mensagem, ele, pô, depois eu respondo isso aqui. E segue a vida. E o cliente fica lá, 2, 3, 4 horas sem resposta. O que ele está fazendo aqui é escolher. Ele está escolhendo vender para quem está físico e esquecendo quem está no WhatsApp. Só que quem está no WhatsApp tem a mesma taxa de espera de quem está no físico. Se entra um cliente dentro da sua ótica e fica 10 minutos sem atender, ele vai embora. No WhatsApp é a mesma coisa, só que a galera não está se atentando a isso ainda. Se o cliente te manda mensagem e você não responde ele em no mínimo 10 minutos ali, cara, tá aparecendo vários outros anúncios de ótica. Alguém vai responder ele. Sabe o que eu mais fico impressionado? É que o dono de ótica acha um absurdo pagar R$ 1.800 para alguém nessa função, mas ele não acha um absurdo, por exemplo, Gustavo, pagar 10% de uma porcaria de uma taxa de antecipação, pagar 15% de uma taxa de antecipação. Não, faz parte da realidade dele, tá tudo certo. É um absurdo eu pagar R$ 1.800 para alguém para ficar exclusivo. Gente, você não entendeu. Alexandre, eu tenho uma ótica. Você não tem uma ótica, ser humaninho. Você tem 2. A sua primeira ótica é a sua ótica online. Você tem que ter alguém para vender, para mandar foto, para atualizar catálogo de WhatsApp, para responder. Você precisa entender que você não tem só uma rede social, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem Google, você tem o WhatsApp, e essa pessoa vai ficar para todas essas responsabilidades. E é o que nós fazemos dentro da nossa assessoria. Nós construímos essa pessoa e entregamos para ela roteiro das 8 da manhã às 18, tudo que ela vai fazer. Coisa que a galera não não fazer, faz o que fazer, o que não fazer, como fazer. Enquanto você está aí na tua cidade, esperando o lead chegar, nós estamos ligando aqui. O meu time tem meta de fazer 100 ligações por dia. Ele tem que ser atendido por pelo menos 20. Ah, ninguém atende. Você não liga para saber, ué. Você não liga. Ele tem meta de pelo menos 20 atendimentos por dia, tá? Alguém perguntou aqui, ó. Em uma cidade como São Paulo, que tem milhares de anúncios, deixa eu te explicar. Pode ser a maior cidade da América Latina, igual São Paulo. Pode ser a menor cidade, não importa. Vou dar um exemplo de São Paulo. São Paulo é uma cidade gigante. Você está na Zona Sul. O cara da Zona Norte vai aí comprar de você? Muito dificilmente. Então, o que você precisa fazer? Um trabalho de geolocalização. Você vai rodar anúncios para geolocalização. Por exemplo, aqui, eu tenho uns microbairros. Então, eu rodo ao redor. Eu estou numa cidade de 650 mil habitantes. E eu não vou rodar para 650 mil habitantes. Eu vou rodar nas regiões que eu sei que eu tenho a maior probabilidade desse cliente vir. Então, você precisa ter uma inteligência também de geolocalização, tá? Nadson perguntou aqui, então respondendo você. Então, você já falou que o problema não é o lead, né, Gustavo? O problema é essa mentalidade do dono de ótica.
Como que eu sei se uma agência é boa ou se ela não é boa? Cara, primeiro ela sabe resolver os problemas e dores que você tem, né? Então, assim, Gustavo, eu tenho uma pessoa que está no WhatsApp, mas ela não sabe como vender de fato. Ela não entende, ela é vendedora física, ela nunca foi para trás no WhatsApp ali para ficar no meu digital, de converter esses leads, ela não tem informação. E agora, se o seu gestor tem só roteiros e scripts que ele criou ali com a Cláudia, com o ChatGPT, possivelmente você não vai ter um resultado muito satisfatório ali, que seja digno de, porra, deu muito certo, dobramos o faturamento, aumentamos em 30%, 40%. E, infelizmente, eu duvido que vá acontecer. Agora, se a sua agência, o seu gestor tem know-how para te passar aquilo ali, ou seja, uma base de informações que não veio da cabeça dele, ele não tirou de lugar nenhum, de inteligência artificial nenhuma, ele pegou do que é validado com provas e resultados, aí sim, aí é um cenário bacana, entendeu? Pergunta, como que ele acompanha as vendas da ótica? Porque é o seguinte, o Gustavo, ele para vocês terem ideia, ele tem noção do que eu estou vendendo através dos anúncios dele. Mentalidade de dono de ótica é escasso. Pelo amor de Deus, a agência não pode saber quanto que eu estou vendendo. O cara acha que a agência vai lá e vai abrir uma ótica do lado dele. Então, o dono de ótica precisa ter esse acompanhamento por parte da agência. A agência tem que saber, ó, através dos seus anúncios, nós vendemos tanto, né? E a gente consegue ter esse rastreio 100%. Então, o Gustavo sabe, ó, esse mês, ele mesmo já vai lá, dia 15, e fala, cara, nós estamos muito abaixo, não vamos alcançar a meta, não. Precisa mudar anúncio, precisa gravar mais, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, o primeiro ponto para saber se a agência é qualificada para te atender, tá? Outra coisa, cliente oculto. Uma vez por semana, o Gustavo, ele loga no meu WhatsApp web, para ver como é que tá a taxa de resposta e tal. Mas ele não faz isso só comigo, ele faz com todas as agências. Ô, Gustavo, o Lucas perguntou aqui, qual que é o tipo de anúncio que mais funciona para ótica? Podemos abrir aqui exatamente como é que Entrega funciona? sem entregar, né? Porque não vou te falar exatamente qual que é o anúncio que mais funciona, mas eu vou te guiar, tá? É o seguinte, até novembro do ano passado, qual que era o formato que funcionava de campanhas? Você tinha uma campanha, aí dentro da campanha você tinha um conjunto, e aí você tinha 4 anúncios ali na sua campanha. Por quê? O Meta ele gastava ali de uma maneira quase uniforme dentro desses 4 anúncios. Atualmente, hoje, qual que é a recomendação? No mínimo, 10 formatos de anúncio diferente dentro da campanha. Não estou falando que é 10 vídeos, o mesmo vídeo só mudando a roupa. Não é isso. 10 formatos diferentes. Então, assim, quer ter resultado? Testa criativo. Testa. Coloca ali mais de 10 criativos por semana, faz o teste em escala, vê o que está funcionando e melhora, o que não está funcionando, tira. Não fica nessa de igual o mercado é, e se você abre a biblioteca de anúncios para ver os anúncios de todas as óticas, é o que você mais vai ver. A maioria das óticas não tem mais de 4 anúncios rodando, é natural. É natural. Dá resultado? Pode ser que sim, pode ser que tenha um anúncio ali que está validado e está segurando isso, mas até quando isso vai funcionar? Até quando esse anúncio não vai saturar e parar de entregar resultado? E aí você vai voltar com a água no pescoço sem ter que reinventar a roda, tirar um coelho da cartola. Então, assim, resultado hoje está no criativo. Criativo. Não está mais na era da campanha, de ver qual que é a copy que mais funciona, a legenda que mais funciona, o público que mais funciona. O segredo hoje é criativo. É vídeo, é imagem, é teste, é o formato da campanha, o formato do anúncio. Isso sim que vai te trazer resultado. Lucas Vicente. Hoje você já está testando, já está rodando? Como é que tá isso aí, meu irmão? Só respondendo aqui mais brevemente a pergunta do Natson aqui, a respeito de, minha cidade tem X habitantes, coloco mais que cidade pequena, anúncio é leilão. Não necessariamente quem dá mais leva o público. Se você está em uma cidade pequena de, um exemplo, 30 mil habitantes, você consegue abranger a cidade toda. Só que se eu também estou na sua cidade, só que o meu anúncio ele é melhor que o seu, e como que eu sei que o meu anúncio é melhor que o seu? Se o meu anúncio tem mais resultados. Ou seja, o Meta, ele otimiza a campanha com resultados. Se o meu tem mais resultados, ele é melhor, ele joga o meu para cima e aparece mais. Ou seja, não necessariamente colocar mais grana na plataforma vai te fazer ter mais resultados. Se o seu anúncio é ruim, você pode colocar o dinheiro que for, ele não vai te trazer resultado.
É porque a rede social, ela ainda é uma rede social, ou seja, as pessoas se socializam, as pessoas elas se relacionam, as pessoas estão na rede social para saber o que as outras estão fazendo, o que estão comendo, para onde estão viajando, o que a Virgínia está fazendo, ou seja, os anúncios foram entranhados ali para aproveitar esse relacionamento e dar uma oportunidade de compra para o cliente, mas continua sendo um relacionamento. Aí, a rede social, olha lá um anúncio que o cara tá forçando. Não, eu quero colocar R$1 milhão nesse anúncio. Não muda para a plataforma. Ela falou, você pode colocar R$1 milhão. Se as pessoas não querem se relacionar com o seu anúncio, a gente não vai apresentar esse anúncio para as demais pessoas. Então, o teu anúncio tem que parecer com cara de não anúncio. Só para vocês entenderem a ideia. Alexandre, como que eu faço para ter resultado, então? Primeiro, tráfego bem elaborado. Anota para mim que eu vou te entregar o ouro aqui, tá? A gente já está partindo para o fim. Eu vou liberar para vocês fazerem perguntas. Já manda aí, já prepara a pergunta. Primeiro, tráfego bem elaborado. O que é um tráfego bem elaborado? Que chame a atenção e que não tenha cara de anúncio. Vou dar um exemplo para vocês. O que é cara de anúncio? Essa semana chegou na cidade tal, consulta de vista por X valor. Anúncio com cara de anúncio. Alexandre, então o que não é um anúncio com cara de anúncio? Vou dar um exemplo. Você está cansado de ficar na fila do SUS para fazer a consulta de vista, um exemplo? Você está cansado de mutirão, de consulta gratuita que é duvidoso? Ou você quer atualizar a sua receita sem pegar fila? Ou seja, eu estou batendo na dor do cliente. Eu não estou fazendo um anúncio de promoção do Ricardo Eletro. Você precisa entender isso, tá? Eu gero a atenção focado na dor do meu cliente. E aí, validou um anúncio, você vai sempre usar aquele formato até enquanto ele estiver funcionando. Ok? Ô, Gustavo, como que eu sei que o anúncio foi validado? Você fala o anúncio da sua campanha, como é que você sabe se ele é o que validou? Se ele é o que validou. Cara, primeira coisa, não é porque ele tem o custo por resultado mais barato que ele é o que validou. Porque é o seguinte, às vezes você tem o vídeo número 1, o custo por mensagem dele tá R$3 e aí ele te deu 10 mensagens. Só que aí você tem um anúncio número 2, que o custo por mensagem dele tá R$5, ele te deu o mesmo tanto de mensagens, só que você está vendendo só através desse. O número 1 que está com custo por mensagem mais barato, você não está vendendo tanto. Ou seja, outra análise que é muito importante agora que esses óticos aqui dessa live vão sair aqui com esse conhecimento e vão começar a testar mais criativos, né? A gente espera aqui. É natural que a vendedora deles vão receber leads de vários anúncios diferentes. Qual que é a primeira análise? Sai uma venda, qual que foi o anúncio que vendeu? E aí o que ele vai analisar? Qual que está chegando mais mensagem, qual que está o custo mais barato e qual que está sendo mais vendas? E não só, isso aqui está com o custo resultado mais barato, escala ele. Você já cansou de acontecer com a gente, entendeu? Você sabe que eu não consigo vir aqui e não entregar, né? Deixa eu entregar para vocês uma estratégia aqui. Quem atende para mim no WhatsApp, o que ela faz? Ela pega o anúncio que foi... a agência do Gustavo numera o anúncio. Anúncio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ela agendou a consulta. Ela vai lá e dentro da faixa onde ela colocou, o cliente veio do anúncio 1, agendou, compareceu, comprou, valor tal. Aí, anúncio 2, o cliente veio, agendou, e aí eu consigo saber qual que é o anúncio que está me dando mais retorno financeiro, qual que é o público do anúncio que está me dando mais retorno financeiro. Vocês estão entendendo o nível do processo? Gente, resultado não é do acaso, é inteligência. E eu só pensei isso graças à assessoria do Gustavo. Gustavo, cara, manda o forms aí de vocês aí no chat aqui para alguém que está aqui que queira um bate-papo contigo ali de 1 hora, sei lá, dá meia hora para alguém que faça sentido, para você fazer uma análise. Libera só para 3, pode ser? Libera para 3. Ó, vamos fazer o seguinte, a pedido meu, libera para 3 pessoas, as 3 primeiras óticas que preencherem, você vai liberar essa análise. Você vai fazer uma análise, tá? Dessa galera, vai fazer uma análise deles aí. E aí você vai falar, ó, você não tá tendo resultado por isso e isso. Enfim, é o que você faz aí. Libera para os 3 primeiros aí, tá? Fica aí de presente para você. Mandei aqui pro pessoal do Alexandre, provavelmente já vou mudar no chat.
É o linkzinho do nosso formulário. Fica a critério aí, preencheu, clicar no botão do WhatsApp ali já ir direto. Vocês vão cair diretamente com o nosso SDR aí para já fazer essa qualificação. A gente já agenda a call aqui. Eu consigo sim, tá? 3. Deixa eu ver aqui na agenda. Dá sim para atender. Dá sim, vamos embora. Eu mesmo faço as chamadas aqui, conhecer esse pessoal aqui. Boa, tá aí então. E aí, Presente alguém pra tem mais dúvida aí? Ajuda nós, cadê? Estou Tá, aqui para então vamos entregar. lá. A gente já está finalizando, tá? Então, eu falei primeiro do tráfego, eu falei do criativo e eu falei da forma de você validar o criativo. Segundo, WhatsApp, tá? Qual que é o objetivo do criativo de ir para o WhatsApp? Nós já validamos tudo. Nós já validamos ir para um site, voucher, nós já validamos ir para o Instagram e o que funciona é o WhatsApp. Por quê? Porque ali você cria um relacionamento. Então, WhatsApp, primeira coisa, salva o contato do cliente, pede para o cliente salvar, status do WhatsApp todos os dias para que ele veja o teu status, ok. O teu WhatsApp, ele precisa gerar conversa. Então, muito cuidado com a agência que está te vendendo IA de não sei o que. Cuidado. IA está fazendo você perder 80% do fluxo. Ninguém quer ser atendido por IA. A realidade é essa. Tá? Então, cuidado com IA. Você usa, Alexandre? Uso, mas eu uso com sabedoria, com inteligência, e eu já estou indo para o terceiro ano alimentando, tá? Terceiro ano alimentando a minha IA. Então a minha IA hoje lê a receita, a minha IA pega o visagismo do rosto, mas são 3 anos de investimento, quase 20 mil reais, e não é para qualquer pessoa esse formato. Então cuidado com o IA. Se você não está disposto a investir numa boa IA, cuidado. Foca em uma Porque às pessoa que vezes vai você ser mais inicia uma barato. coisa cara, morre no meio do caminho por falta de budget ali, e aí queimou dinheiro à toa. E dá ruim. Então, o WhatsApp. A função do WhatsApp, gerar conversa. Então, como que eu gero conversa? Entendendo, perguntando ao cliente. Você quer falar por áudio ou por mensagem? Posso te mandar foto? Posso te mandar vídeo? Tem várias estratégias. Estratégia de grupo. Não, tem muita coisa que nós usamos. Muita coisa. Vocês não têm noção. Gente, nós estamos 20 anos à frente. Eu faço essa parada desde 2016. O que vocês estão entrando para fazer agora, nós já aplicamos em 2016. Grupo VIP, nós fazemos desde 2018. Confirmação por teleligação. Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão Fora entendendo. outros projetos, né, de outras agências que lançou agora achando que está revolucionando, a gente já tinha testado isso aí desde 2019, já validou, já Já nem usa chegou a mais. escassez, já nem usa, já mudou, e assim, nós somos os primeiros, os pioneiros. Né? E aí É entra isso. também um segundo fator também que é muito importante, né, o Alexandre, por quê? Isso eu aprendi, inclusive, foi com você, de uma das estratégias que a gente fez, funcionou por muito tempo, parou de funcionar, a gente parou de usar, porém, com o tempo, a gente testou de novo, funcionou. O que acontece atualmente com a população? O comportamento dos usuários nas plataformas vem mudando constantemente. Ou seja, o que nós fazíamos há 3 anos atrás não funciona mais. Só que pode ser que mês que vem volta a funcionar. Então é sempre bacana você separar uma verba para começar a testar novamente que você já fez antes também. Obviamente, de uma maneira mais atualizada, né? Mas faz sim muito sentido você começar a validar o que antes funcionava para você, que hoje para a gente não funciona mais, e agora pode ser que dê mais resultado. Um exemplo, em 2019, qual que era a campanha que mais bombava que a gente fazia? Não era jogar para o WhatsApp. A gente jogava para um formulário nativo da plataforma, aquele que você clica, cadastra, não passa para site nenhum e a pessoa já recebe o seu formulário, né? É um formulário nativo da plataforma. Cara, há 3 anos atrás isso aí não funcionou e por anos. Que, tipo assim, ninguém tinha resultado com isso, ninguém. Esse ano tá voltando. Ou seja, existem alguns segmentos, alguns formatos de anúncio, alguns produtos que estão funcionando sim, ao invés de mandar para o WhatsApp, mandar para o formulário de novo. Estamos em teste. Live no Instagram, tá voltando agora. O Meta tá tentando agora, inclusive até lançou um novo objetivo de campanha, né? Não sei se você chegou a ver, que você anuncia e já manda a pessoa direto para a live. Por que agora existe essa ferramenta e antes não existia? Porque a live no Instagram tá morrendo. Tá morrendo. E agora eles estão tentando reativar esse novo produto. Esse novo produto, não, desculpa. Esse novo recurso, né? De mandar a pessoa direto para a live. Então, assim, também é importante voltar a testar o que você já fez antes, que antes te dava resultado, hoje não mais. Faz sentido tirar algumas coisas velhas aí da gaveta. Bem, tá aí. Eu quero saber se fez sentido para você estar conosco aqui, bater esse papo com o Gustavo. Gente, o Gustavo já gerou milhões para o mercado óptico e é a primeira vez que ele aparece numa live. É totalmente low profile.
Muita gente acha ele, deixa eu contar como, é porque às vezes vê um anúncio dele e aí vê que eu sigo, aí associa Isso uma coisa aconteceu com a outra. ontem. Associa uma coisa com a outra, mas o Gustavo é um cara extremamente dedicado, dorme pouco, visionário, acredita no nosso mercado, vive, tá? Dentro de ótica, que é o principal ponto. Tem dia que ele fala assim, Alexandre, estou indo lá para ótica, só para ele ver o movimento, para ele entender, para ele ter ideia, para ele pensar em soluções, para ele conversar com o cliente, tá? Vai lá, valeu. Ó, e o Lucas, vamos responder aqui, ó. Bacana, Cláudio. Show de bola, muito intuitivo, estratégico. O Lucas mandou aí, ó. Já passei em 3 empresas de anúncio, funciona para outros segmentos que estou, mas as campanhas geradas, feitas, nunca tiveram resultados realmente expressivos. Na minha região, não posso anunciar consulta. A maioria das óticas e a maioria das regiões não podem anunciar, né, Gustavo? E você tem uma estratégia para isso, né? Exatamente. Só que aí é o calcanhar de Aquiles das outras agências. Por quê? O que a galera mais gosta? Exame de vista gratuito para rodar para o cliente e exame de vista. Por quê? É o lead mais barato para falar assim, ó, eu tô te mandando resultados. Se você não tá vendendo, a culpa é sua. Ou seja, quando entra um desafio que para eles, né, é exatamente um desafio, né? Pô, não posso rodar consulta. Aí, meu irmão, aí é onde o cara pira o cabeção, porque ele não tem uma campanha validada, ele não sabe exatamente o que fazer, ele não tem estratégia, gatilhos específicos, campanhas que realmente traz lucro, sem falar do exame de vista, e aí é onde ele fica perdido. Aí é onde eu vejo o caso igual ontem. Ontem eu fiz uma chamada com uma moça, inclusive foi essa, que falou que só entrou em contato com a gente porque viu que você seguia, e ela falou para mim assim, Gu, o anúncio da minha agência era assim, eu sou ótica tal, de tal lugar, nós temos armações, nós fazemos isso, isso, isso. Era uma apresentação e essa era a campanha do ótico. E eu entendo por quê. Porque a agência dele não sabia produzir uma campanha de fato do mercado óptico, uma oferta validada. Trazer números social, essa campanha que ela funciona assim, o jurídico dela é assim, a nossa meta é a cada 10 pessoas que vendem isso aqui, a gente tem que fazer tal coisa depois. Ou seja, isso é entender o que uma campanha vai te trazer de retorno e as probabilidades. Se der certo, a gente faz isso, se der errado, a gente faz isso, se ficar no meio tempo, faz isso. Só que como a maioria das agências e gestores de tráfego, e eu entendo normalmente, tá? Porque não são especificadas para esse mercado, eles não vão ter esse conhecimento. Então, não posso fazer exame de vista. Qual que é o anúncio? Olá, nós somos da ótica tal, nós estamos em tal lugar, nós temos armações a partir de X reais, é isso. Não tem oferta, não tem campanha. E aí não entende o que move a massa, né? Que é o que nós fazemos aqui. Gente, storytelling, o que você vai vender é storytelling, bate na dor. Eu já falei isso várias vezes. Por exemplo, nós não rodamos para homem, nós só rodamos para mulher. Mulher é quem toma decisão. Mulher que agenda para mulher, mulher que agenda para o pai, mulher que agenda para o marido, mulher que agenda para o filho. Mulher é tomadora de decisão dentro do lar. Para de gastar Aí dinheiro você com vai homem. ouvir aquela, mas eu vendo para homem, Alexandre, eu vendo também. Cara, você 30%. vende para todo mundo. Você vende para todo mundo. Se entrar uma criança aí com a receita e com dinheiro, ela vai comprar algo seu, não tem jeito. Mas anúncio, você anuncia para a regra. Qual que é a regra? Mulheres. É isso aí. Bem, foi bom demais a gente bater o papo aqui com vocês. Ó, o link tá aí do Gustavo, tá? Tá aí o presente para vocês que me seguem, para vocês acordarem mais cedo, para vocês estarem aqui. Então tá aí o presente para vocês. Podem clicar, fiquem à vontade aí para preencher, ganhar esse bate-papo com ele. Gustavo, foi bom demais. Turma, a última pergunta, manda pra gente aí quem tá conosco aqui ainda, a última dúvida. Eu no lugar de vocês, eu mandaria muita pergunta, tá? Eu, no lugar de vocês, eu mandaria muita pergunta. Então, assim, não percam essa oportunidade de ter um cara como o Gustavo, com a experiência que ele tem, um cara que gerou milhões, né? Mandem a última pergunta aí. Eu quero deixar vocês aqui, ó. O problema não é falta de lead, gente, é falta de processo. Então, o primeiro ponto. É a falta de processo que você tem. Alexandre, mas qual é o processo? Pois é, você vai ter que contratar uma assessoria séria para te mostrar os processos de forma correta. Tá? Mais clique não significa mais faturamento. Eu conheço várias agências que falam assim, mas eu te mandei 100 leads esse mês, por que você não vendeu? Cara, você me mandou 100 leads de homem tarado que tá querendo saber da mulher que fez o anúncio, você me mandou 100 leads de senhor que não sabe nem ler, você me mandou 100 leads da pessoa da puta que pariu, perdão a expressão, tomara que não caia o YouTube, mas é a realidade, tem agência que manda lead da outra cidade. Tá? Então, mais leads não significa
mais conversão. Primeiro ponto, tá? E nós não estamos aqui para atacar a agência. Pelo contrário, deve ter uma meia dúzia de gestor aqui que está querendo aprender conosco, que é o que nós fazemos e está tudo certo. Se você que é gestor, dono de agência, quer aprender a trabalhar da forma correta, cola no Gustavo, que o cara entende, tá? Ele tem o que talvez você não tenha, ele tem uma ótica à disposição. Ele sabe a realidade da dor do cliente, né? Então, tráfego pago, ele gera oportunidade. Salva isso aí na tua cabeça. Tráfego pago gera oportunidade. Atendimento correto gera lucro. O tráfego gera oportunidade. E o atendimento de forma correta, ele gera lucro. Não muda você ter o tráfego gerando oportunidade, o teu time não sabendo converter, ou você não sabendo converter, ou você só perdendo dinheiro. Quem mede só clique, não tá nem aí pro resultado. Ah, mas eu tive agência... Você precisa focar no resultado. Tá? E no final, você não precisa de mais leads. Tá? Você precisa atender melhor para gerar um resultado final. Você só investe em tráfego, você só tem agência por um único ponto. Você precisa de mais lucro. Então você não precisa de mais clique, você precisa de mais lucro. Show? Tá aí Exatamente. o link do Elite Optical. Gustavo, quiser despedir da galera aí, foi bom demais. Obrigado pela sua atenção, pelo tempo aqui. Galera que tá aqui, gostou, curtiu, valeu a pena. Quarta-feira que vem, nosso próximo encontro, 7h07 da manhã, você já sabe. A gente vai bater um papo também, falar de lucro, falar sobre crescimento, desenvolvimento do mercado. Tá comigo aqui até agora? Vai lá, se inscreve no canal. Não saia daqui sem se inscrever no canal. Clica no link do Gustavo aí. Gustavo, é contigo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, tá? Entregar aqui um pouquinho do que nós sabemos em uma live de uma pessoa tão influente no mercado quanto o Alexandre. Meu irmão, eu sou extremamente grato aí, tá? Pela parceria. Acredito muito no seu projeto, acredito muito em você. Vivo isso diariamente, eu vejo muita verdade no que você fala. E não é porque você é meu parceiro, porque antes de você ser meu parceiro, você era um desconhecido na minha vida. E hoje eu realmente posso falar. Eu não conheço nenhum mentor do mercado óptico que entrega quanto o Alexandre. Tanto que é até um problema, tá? Abrindo aqui um pouco dos bastidores aqui, em alguns lançamentos que ele faz aí live, nós ficamos ali no bastidores aqui, de algumas informações que a gente vai sabendo, o pessoal cobrando ele o tempo todo. Alexandre, para, porque a entrega dele já vai passando, combina com ele 1 hora, o cara entrega 2h30 de conteúdo, entrega coisa que não precisa, porque isso é o produto dele, ele entrega de graça. Então, assim, eu vejo muita verdade no que você fala. Foi um prazer estar aqui, tá? Obrigado a todos aí que acompanharam a gente até 8h07 da manhã, 1 hora em ponto, hein, que a gente matou aqui, tá? Do compromisso. E é isso aí, espero poder estar aqui mais vezes com esse time maravilhoso aí. Bacana. Depois, se vocês quiserem, o Gustavo de volta aí numa outra oportunidade, vocês mandam para mim lá no direct, ou vocês podem comentar nesse vídeo aqui, pô, traz o Gustavo de novo, que a gente traz um tema específico para vocês aí. Foi bom demais estar com vocês aqui, sucesso. Ó, mês de junho tá começando. Gente, deixa eu contar um negócio para você. O mês de junho tá nos primeiros 10 dias, pelo amor de Deus. Dia 13 já tem jogo da Copa. Foca nesses primeiros 10 dias. Busca a tua agência, fala, ó, onde você tem que colocar mais verba é agora. Na verdade, a sua verba ela deveria ter começado dia 25. A verba de junho, tá vendo? O Gustavo falou, eu entrego demais. A verba de junho, você já vai começar, você vai gastar 50% da verba de junho. Tá vendo? Era para ele despedir, ele já tá entregando conteúdo. Entre dia 25 e dia 5 é onde você gasta 50% da verba. Por quê? Porque você está fazendo o lead até o dia 10. Vocês estão entendendo a estratégia? Gente, vocês precisam ter acompanhamento, vocês precisam ter um acompanhamento, pelo amor de Deus, para de torrar grana. Valeu, Gustavo, tamo junto, abraço, fiquem com Deus. Valeu, pessoal, com Deus.